noite, paz e graça a todos os irmãos. Hoje eu quero estar trazendo um estudo, meus irmãos, sobre promessa, né? O que é uma promessa? Promessa é uma declaração referente ao futuro, que se fará ou dará algo a alguém. Envolve, por exemplo, o doador e o recebedor. Em Números capítulo 23 e versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Falando não faria, falando não confirmaria. Em Mateus 24, 35, diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Marcos capítulo 13, versículo 31, diz as mesmas palavras de Mateus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. E Lucas 21, 33 diz as mesmas palavras de Mateus 24, 35 e de Marcos 13, 31. Lucas 21, 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Outra coisa que eu quero falar aos irmãos, na Bíblia há cerca de 8.810 promessas. O número de promessas, qual é o número de promessas na Bíblia? Eu falei para vocês, cerca de 8.810 promessas. Parece muito difícil dizer com precisão o número de promessas contidas em toda a Bíblia, visto que as opiniões acerca do assunto divergem muitíssimo. Todavia, por fontes abalizadas de pesquisas, podemos afirmar, concluir, que no Velho e Novo Testamento há cerca de 8.810 promessas. Um número aparentemente irrisório, comparando com os 1.189 capítulos e com os 31.173 versículos existentes nas Escrituras Sagradas. Mas essa é a fonte mais acurada que temos no momento acerca das promessas. Ademais, continuando a analisar o âmbito do assunto, descobrimos que existem 8 tipos de promessas em toda a Bíblia. Deus fez ao homem 7.487 promessas. Cerca de 85% de todas elas, né? São 8.810, e Deus fez ao homem 7.487 promessas, então cerca de 85% de todas elas foi Deus que fez, se tratando das Escrituras. Em quase 1.000 exemplos, meus amados, em quase 1.000 exemplos anotados, 991, uma pessoa faz promessa a outra pessoa. Isso dá cerca de 11% das promessas da Bíblia. Por exemplo, a promessa dos caldeus ao rei Nabucodonosor, dizendo: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Diga-lhe o rei o seu sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Isso é um tipo de promessa que um homem faz a outro homem. Há ainda 290 promessas feitas pelo homem a Deus. A maior parte das 235 encontra-se nos Salmos. Exemplo, Salmo 51, verso número 15, dizendo: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. É uma promessa, né? Dessas 290 promessas feitas pelo homem a Deus, a maior parte das 235 encontra-se nos Salmos. A exemplo esse que eu citei para os irmãos, do Salmo 51, verso 15. O salmista disse: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores.
28 promessas, irmãos. 28 promessas foram feitas pelos anjos, estando 23 delas no Evangelho de São Lucas. Como exemplo, citamos a promessa feita pelo anjo às mulheres junto ao túmulo de Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 7. O anjo disse assim: ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como vos digo. Aí é uma promessa dos anjos. Então, das 28 promessas, 23 está no Evangelho de Lucas. Existem ainda duas promessas de Satanás, e essa é uma delas. Em Mateus 4, versículo 9, o diabo faz uma promessa. Diabo, na linguagem grega, a palavra dia e balô, significa divisor, caluniador. A palavra do hebraico foi transliterada para o grego, a palavra diabo. Então, existem ainda duas promessas de Satanás. E uma delas está em Mateus 4, versículo 9, que diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo também faz promessa. Outro exemplo, o espírito maligno fez duas promessas. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu o espírito: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Os profetas de Acabe, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 20 e 21. Outro exemplo, dos 66 livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, do nosso canon, dos 66 livros da Bíblia, só a Epístola de Paulo a Tito não tem promessas. 17 outros livros contêm menos de 10 promessas em cada um. Mesmo um livro importante como Efésios, só tem 6 promessas. A carta aos Efésios é conhecida como Epístola Rainha, né? Tem só 6 promessas. Outro exemplo, meus irmãos, no Novo Testamento tem cerca de 1.104 promessas. O Velho Testamento tem 7.706. O Novo Testamento tem 1.104 promessas. Já o Velho Testamento tem 7.706. Isso significa que 7 em cada 8 promessas são encontradas no Antigo Testamento. Ademais, Isaías, Jeremias e Ezequiel têm mais de 1.000 promessas cada um, ou 3.086 nos 3, ou mais de 1/3, ou 35% das promessas da Bíblia. A maioria delas é de natureza profética. Exemplo, Isaías 7, capítulo 7 do profeta Isaías, versículo 14. É uma promessa: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Lhe chamará de Emanuel. Muitos versículos têm mais de uma promessa. Este aqui tem 4. Por exemplo, os que esperam no Senhor. Isaías 40, versículo 31. Tem 4 promessas. Renovarão as suas forças. Primeira promessa, Isaías 40, versículo 31. Renovarão as suas forças. Segunda promessa, sobe com asas como águia. Terceira promessa, corre e não se cansa. Quarta promessa, caminha e não se fadiga. Esse outro tem, por exemplo, 5 promessas. Isaías capítulo 51, versículo 6, tem 5 promessas. Levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra embaixo. Por quê? Primeira promessa: os céus desaparecerão como fumo. Segundo, a terra envelhecerá como vestido. Terceiro, seus moradores morrerão como mosquito. Quarto, mas a minha salvação durará para sempre. Quinto, a minha justiça não será anulada. Isaías 51, versículo 6. Viu? 5 promessas num versículo. O capítulo com o maior número de promessas é Deuteronômio, capítulo 28. As 133 promessas ali contidas referem-se às bênçãos e maldições que Deus prometeu aos israelitas em Canaã, dependendo da obediência ou desobediência às suas ordens. Outro capítulo
capítulo semelhante é Levíticos 26, que contém cerca de 94 promessas, um terço de um quarto de todas as promessas do livro. No que diz respeito à promessa, o Salmo 37 é o mais importante capítulo da Bíblia. Praticamente cada versículo é uma preciosa promessa. Então, amados, a Bíblia é um livro de infalíveis promessas. Finalmente, fazemos nossas palavras, a do sábio Salomão, rei de Israel, dizendo: nenhuma só palavra, olha o que Salomão falou, e eu faço também as palavras de Salomão, as minhas. Salomão disse: nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Esse versículo está registrado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Então, o que é uma promessa? Promessa é uma declaração referente ao futuro que se fará ou se dará algo a alguém. Envolve um doador, que é Deus, e um recebedor, que somos nós. Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Falando ele não faria, e falando não confirmaria. Outra coisa que eu quero falar também, para concluir esse assunto, é sobre profecia. 25% da Bíblia é profecia. Um total, amados, de 6.408 profecias na Bíblia. A profecia 3.268 já se cumpriu. Então, vamos recapitular o que eu falei. 25% da Bíblia é profecia. Um total de 6.408 existe na Bíblia. 6.408 profecias na Bíblia. 3.268 já se cumpriu. Então, quantas profecias já se cumpriu? 3.268. Já se cumpriu. 3.140 não se cumpriu. Ou seja, para cada 4 versículos da Bíblia temos um que não se cumpriu. Por exemplo, Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. E é o único livro profético do Novo Testamento. Já no Antigo nós temos ali os 5 profetas maiores, que é de Isaías até Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E temos 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias. Está entendendo? Um total aí de 17 profetas. Então 25% da Bíblia é profecia, um total de 6.408 da Bíblia é profecia. E 3.268 já se cumpriu, 3.140 não se cumpriu, ou seja, para cada 4 versículos da Bíblia, temos um versículo que não se cumpriu. Mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E o que é profecia? Profecia é uma declaração referente ao futuro. Eu sou o pastor Jorge Andrade, os desejo saúde e paz.